Olá, estamos de volta aqui com o Jornal da Manhã pela Jovem Pan em 100,7. A gente vai estar batendo um papo no dia de hoje com o Ricardo Fiuza Neto, ele que é advogado e membro da Associação Brasileira das Locadoras de Equipamentos Médicos. Ricardo, para a gente entender esse mercado aqui no estado de Alagoas, no Brasil, como é que ele funciona na prática, essa questão dessa locação desses equipamentos? São para hospitais públicos, privados, para clínicas, para ambos? Como é que isso funciona na prática, no dia a dia, no cotidiano? Bom dia a todos os ouvintes. Primeiramente agradecer a todos vocês, em especial a Jovem Pan Maceió, pela oportunidade dada à Associação Brasileira das Empresas de Locadores de Equipamentos Médicos, a ABLEM. Sou advogado, represento a ABLEM. Bem, respondendo sua pergunta, como é que isso funciona na prática? Todas as empresas de locação, elas atendem tanto o setor privado quanto o setor público. E a grande vantagem da locação com relação à compra do equipamento, tanto pelo ente privado, mas principalmente com relação ao setor público, é a questão, primeiro, quando você compra um equipamento, você tem que dispor de um capital muito alto para poder efetuar o pagamento. A locação, você vai pagar o valor mensal da locação. Com relação ao setor público, o mais interessante é que o próprio giro do equipamento, ele gera uma receita para o hospital, porque a cada exame feito, o SUS repassa um valor. Então, a máquina fez um exame, o SUS repassa. Então, esse repasse do SUS viabiliza a locação e viabiliza que o hospital pague o valor da locação ao proprietário da máquina. Certo? É um bom negócio para todo mundo. É um bom negócio para todo mundo, mas principalmente para o governo, para os estados, para os municípios. Por quê? Quando você faz a locação, a responsabilidade da manutenção é do proprietário da máquina. Então, isso faz com que seja mais difícil que esse equipamento fique ocioso por falta de manutenção, gerando dessa forma um aumento da fila de exames do SUS, por exemplo. Ricardo, por exemplo, a gente vê a questão da reforma tributária agora, nessa reforma tributária que está indo para o Senado, vai ter algumas reformas, enfim, vai ter algumas composições. Como é que você vê essa questão da reforma tributária hoje e como isso pode impactar nesse setor? Vamos chegar agora ao tema propriamente dito da entrevista, né? Vamos lá. Para início de conversa, a gente tem que entender que a emenda constitucional 132, que deu origem à discussão da reforma tributária, ela não faz distinção entre venda e locação. O PLP 2024, infelizmente, na redação dos seus artigos 126 e 139, ele utilizou a palavra venda ao invés de fornecimento, excluindo a locação das hipóteses de redução de alíquota. Ou seja, a redação atual é inconstitucional por fazer distinção de tratamento entre as operações de venda e locação. A ABLEM vem trabalhando junto ao Congresso Nacional para que essa redação possa ser alterada, ou seja, a palavra venda seja substituída por fornecimento e tanto a locação quanto a venda estarão incluídas nas hipóteses de redução de alíquota. E esse pedido da ABLEM para o governo é muito justo. Quando observa-se outros artigos da reforma tributária, inclusive o artigo 127, que trata sobre dispositivos para acessibilidade, podemos observar que ele utilizou a palavra fornecimento, englobando tanto a venda quanto a locação. Nós acreditamos, como advogados, que a reforma tributária é de extrema importância para o país. Vai ficar um pouco confuso no começo para todo mundo, logicamente, mas a gente acredita que, ao decorrer dos anos, vai trazer grandes avanços. Ô Ricardo, por exemplo, se fica esse texto da forma que está, se não tem alteração, qual o impacto direto que pode acontecer de forma negativa para o setor? Além da inconstitucionalidade, o impacto será gigantesco, principalmente para a população mais carente do país. Por quê? Santas Casas, entidades beneficentes, hospitais públicos atendem em torno de 80% da demanda do SUS no país. Como eles são custeados pelo SUS, eles não se creditam do imposto. Então, para ficar claro para os ouvintes, se o setor privado faz a locação do equipamento por R$1.000, ele vai se creditar em torno de 26.000%,
e seu custo final sairá de R$1.000 para R$735. Como o setor público não se acredita, ou seja, as santas casas, hospitais públicos, entidades beneficentes, ele vai alocar por R$1.000, ele não vai se acreditar e o custo final dele ficará R$1.000. Ou seja, o custo do setor público para ter acesso a um equipamento de última geração, uma ressonância, um raio-x, um mamógrafo, vai ser muito mais alto do que o setor privado. Isso é inadmissível. Você não pode prejudicar ou onerar a população que mais precisa para poder diminuir o custo do setor privado. Maceió, por exemplo, a Santa Casa de Maceió é conhecida como um serviço de excelência e atende uma grande parte da população que utiliza do SUS para ter acesso à saúde. A Santa Casa de Maceió vai ser prejudicada quanto aos equipamentos que são objeto de contrato de locação. O custo dela vai ficar muito mais alto. Essa operação vai inchar, vai inflar? Vai inflar e esse custo vai ser repassado ao contribuinte. No final das contas, quem paga a conta é o povo, é a população, né? De modo geral. Ô Ricardo, por exemplo, hoje como é que está sendo feito esse lobby no Senado da República, esses diálogos por parte da associação? Vocês estão mantendo contato com os senadores alagoanos, os senadores do Nordeste? Como é que está esse bate-papo, essa tentativa de se mudar na prática a questão desse texto, para que não aconteça de fato esse impacto junto à população de fato no final das contas? Eu vou até brincar um pouco com a palavra. A gente não está fazendo lobby, a gente está pedindo encarecidamente ao governo federal que analise a situação, que tenha um olhar crítico para a situação, primeiro pela inconstitucionalidade da redação atual dos artigos 126 e 139, segundo pelo impacto que ele vai causar à população mais carente. Isso vai trazer um atraso para o país, certo? Nós tivemos contato com deputados, senadores alagoanos. Todos se demonstraram interessados na causa, a favor da alteração do texto. Inclusive, diversos senadores, não de Alagoas, mas de outros estados, apresentaram emendas para a correção desse artigo. Primeiro, novamente, pelo impacto que ele causa, e segundo, que a redação atual é inconstitucional. Na sua avaliação, isso está pacificado já no Congresso, ou não é algo ainda a ser trabalhado de fato? Esse entendimento geral. Tem que ser trabalhado, a gente vem trabalhando de que forma? Batendo de porta em porta, no gabinete de cada deputado, de cada senador, pedindo licença para entrar, apresentando o tema, mostrando a importância do tema para o país, mostrando o impacto que vai causar. E vou falar da maneira geral, todos os senadores e deputados com quem tivemos nos mostraram, nos fizeram perceber que todos entenderam a importância e a necessidade de alteração do texto dos artigos 126 e 139 da reforma. Como eu falei, independente da inconstitucionalidade, acho que o governo federal ele tem que ter uma atenção especial com esse tema, porque a locação ela viabiliza que um hospital de pequeno porte, que não tem condições de comprar o equipamento, tenha acesso a uma ressonância, a um mamógrafo, a um raio-x de última geração, através de um contrato de locação. Isso diminui a fila do SUS. Isso traz celeridade nos exames, maior exatidão no resultado. Por exemplo, Ricardo, a interiorização da saúde em Alagoas, em outros estados do Nordeste, por exemplo, a gente vê no Alto Sertão de Pernambuco, da Paraíba, quando você tem essa descentralização, e isso passa principalmente pela questão dessa locação desses equipamentos. Você realmente consegue levar mais saúde, mais celeridade para a população de um modo geral. Então, nesse aspecto também é uma coisa que vem a calhar para a população de fato. Natália Barros. João, complementando isso que você está falando, voltando um pouquinho, uns anos atrás, a gente teve a questão da pandemia, né? E aí foi toda uma dificuldade, assim, para toda a sociedade, para todos os setores, claro. Mas depois da pandemia, né, quais foram os impactos da pandemia para o setor, assim, nesse sentido, né? Porque aí a área, né, da medicina, a área o setor médico como um todo, ele precisou passar por muitas mudanças. Então, essa questão da alocação desses equipamentos médicos teve muita mudança aí nessa dinâmica, no cenário, e agora com essa mudança, isso vai ser também impactado diretamente por conta dessas questões da reforma tributária? Importante, ninguém nunca tinha trazido esse tema,
mas é um tema que é fácil de responder. Durante a pandemia, nós percebemos e pudemos observar que diversos equipamentos comprados, respiradores, por exemplo, quebravam, ficavam em estoque, não tinha ninguém para consertar. Porque tudo gira em torno da manutenção, né, Ricardo? Tudo gira em torno da manutenção para esses equipamentos não ficarem ociosos. Voltando, a pandemia nos mostrou que precisa de manutenção. Às vezes o município, o próprio estado, o governo, não tem capacidade da manutenção necessária para esses equipamentos continuarem a funcionar. Hoje existem em torno de 30 mil equipamentos ociosos por falta de manutenção. Se esses equipamentos, ressonâncias, mamógrafos e entre outros, fossem objeto de contrato de locação, esses equipamentos não estariam ociosos, estariam atendendo a população, certo? A pandemia, ela fez com que o mercado da locação crescesse, justamente por mostrar que, quando o equipamento é objeto de contrato de locação, ela evita o maior gasto do Estado, do governo, do município, com a manutenção, e garante que esse equipamento fique durante o ano todo funcionando e a população não sofra as consequências dessa manutenção inadequada, dessa falta de manutenção. Então, a pandemia mostrou que o país precisa avançar. E para ele avançar, a gente precisa trazer um desenvolvimento social. A saúde faz parte desse desenvolvimento social e a locação contribui para a democratização da saúde no país. A partir do momento que ela viabiliza, novamente, que um hospital de pequeno porte, um município menor que não tem condições de recursos ou tem dificuldade de obter recursos para comprar um equipamento, tem acesso a esse equipamento de última geração, esse equipamento tecnológico, para trazer benefício e celeridade aos exames. Ricardo, atualmente, quem mais utiliza esses serviços de locação do equipamento médico, setor público ou setor privado? Quem mais utiliza? Isso. Posso dizer que é igual. Nos últimos 6 anos, a locação tem crescido bastante, principalmente pós-pandemia, certo? Mas o maior beneficiado com isso, eu acredito que seja o setor público, justamente por essa questão de manutenção. Mas, por exemplo, você também tem os maiores hospitais do Brasil, como Einstein, Sírio-Libanês, que utilizam da locação, certo? Com o texto atual da reforma, esses hospitais, os particulares, não o Sírio, não o Einstein, mas os hospitais particulares, vão ter um custo final da locação menor do que o setor público. Então a mesma operação vai sair mais cara para o setor público e mais barata para o setor privado, pela inconstitucionalidade da atual redação dos artigos 126 e 139 do PLP 68. É isso que a ABLEM busca, uma equidade de tratamento. Ricardo Fiuza, que é advogado e membro da Associação Brasileira das Locadoras de Equipamentos Médicos, quero agradecer demais a sua participação aqui no Jornal da Manhã, pela Jovem Pan em 100,7, dizer que esse tema é extremamente importante, né? Muitas vezes a gente que está distante dessa realidade, né, não imagina como essa ciranda da saúde ela funciona na prática, e essa importante temática, né, que está na reforma tributária, e que isso venha a ser superado no Senado da República Federal para que não impacte, né, de forma negativa junto à população brasileira como um todo. Ricardo, quero agradecer a sua participação, deixar um convite público para que você esteja aqui em outras oportunidades, tratando destas e de outras temáticas, e quero deixar um espaço para suas considerações finais. Mais uma vez, gostaria de agradecer a toda a equipe da Jovem Pan aqui em Maceió pela oportunidade da Associação das Empresas Locadoras de Equipamentos Médicos. Gostaria de pedir o apoio dos parlamentares alagoanos, tanto na Câmara quanto no Senado, para que essa inconstitucionalidade seja corrigida, para que haja uma igualdade de tratamento para locação e para venda, e para que a gente consiga a democratização da saúde no país, porque um país não avança em saúde, a gente precisa trazer desenvolvimento social. Obrigado mais uma vez e espero voltar aqui quando esse tema tiver sido aprovado no Congresso Nacional.
Ricardo Fiuza Neto, a gente que agradece a sua participação e torce, né, para que essa questão seja pacificada no Senado da República Federal. Eu quero agradecer a minhas companheiras de bancada, Natália Barros, Maria Clara Gomes, nosso querido Claudio Stone na técnica, o Mailson Franklin nas ruas de Maceió junto com o Geraldo Salgueiro, nosso Robson nas redes sociais. Muito obrigado a todos vocês e até amanhã, até o nosso quintou, se Deus quiser. Tchau, tchau, ouvinte. Até amanhã.